Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, sim, vivo obediente. Igreja, tu pode cantar essa verdade mais uma vez? Quantos aqui creem que são escolhidos? Deus tem um plano para cada um de nós. Quando tu estava no ventre da tua mãe, Deus já tinha olhado para cada um que está aqui e tinha planejado uma história linda, amém? Você pode declarar isso com os teus lábios de novo? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, sim, vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chamam, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as tentações me chamam, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia o pecado vem. Meu irmão, eu quero que tu entenda que todo dia a palavra de Deus fala que o inimigo está ao nosso derredor tentando nos estragar. Ele vai tentar botar os dardos inflamados dele na tua mente para tentar fazer tu pecar. Muitas vezes a gente pode até pensar: ah, mas o que tem de errado? É só um pecadinho. Todo mundo faz. O que tem de errado eu ter relação sexual com a minha namorada fora do casamento? Todo mundo faz. O que tem de errado eu desviar dinheiro do caixa da minha empresa? Todo mundo faz. Mas eu quero que tu entenda uma coisa: tu não é qualquer um, igreja. Deus te chamou quando tu estava no ventre da tua mãe. Antes de tu dar o primeiro suspiro de vida, Deus já tinha um plano para tua vida. Tu não é qualquer um, igreja. E com a escolha que nós fizemos, o Pai nos capacita a nós dissermos não. O inimigo até pode vir contra a tua vida, tentar se levantar, te dando propostas, mas o nosso coração está tão firme na rocha. Amém? Eu não escutei, igreja. Eu quero que saia esse amém do fundo do teu coração. Amém?
Amém? Então, cante, igreja. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você pode declarar isso com mais força? Pode cantar isso mais alto? Amém? Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. E nesse Salmo 23, no verso 4, vou pedir para nós fazermos uma oração, leitura, também é uma passagem bastante conhecida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Então, apesar de Davi ter chegado inclusive a ser rei, né, rei natural sobre Israel, e ter essa intimidade com Deus, ele também passou por muitas aflições. Isso é o que a gente pode perceber nesse verso, assim como em outros tantos salmos, né? Quando Davi fala dos inimigos que o perseguiam, né? Quando ele falava da angústia que ele estava sofrendo por muitas circunstâncias. E aqui quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso quer dizer que em alguns momentos ele se sentia como se fosse morrer. O vale da sombra da morte, né? O vale é uma depressão, é um buraco, né? A sombra da morte é como se a morte não fosse realmente real, mas parecesse a morte, né? Porque a sombra é algo que se parece com a realidade, né? Então, está vendo a sombra da morte é porque parece que ela chegou muito perto, né? Então, mesmo Davi, que buscava o Senhor e tinha intimidade com o Senhor, e que tinha até uma função, um cargo de fundamental importância, né? Natural e espiritual, mesmo Davi passou por momentos em que ele foi muito afligido, né? Muito angustiado, talvez até perdendo grande parte da esperança, né? E isso eu acredito que corresponde, né, pelo menos em parte, ou talvez em grande parte, momentos que nós temos passado na nossa caminhada, momentos que nós passamos antes de conhecer o Senhor e também durante a nossa caminhada com o Senhor. Porque é uma ilusão, e às vezes
até um engano, né? Acharmos que esses sentimentos não mais cruzarão pela nossa vida. Claro que há uma grande diferença agora, e creio que isso também se revela nesse verso 4, né? Porque ele diz que havia o vale da sombra da morte, mas ele tinha uma certeza, né? Que o Senhor estava com ele. E essa é a grande diferença que nós temos agora, né? Porque quando nós não conhecemos o Senhor e nós perdemos a esperança, creio que não sobra nada, né? E sei que muitos de nós passamos por momentos assim, às vezes desesperadores até. Mas há algo dentro de nós, e esse algo é a presença do Senhor, muitas vezes até silenciosa, que faz com que não se perca completamente a esperança, né? Há sempre isso que nos movimenta um pouco para frente. Há dias que nós estamos muito maus, que nós estamos muito abatidos, né? Sim, mas daqui a pouco algo nos move um pouco para frente, né? E essa é a presença do Senhor na nossa vida, que faz nós perseverarmos para estarmos aqui, perseverarmos mesmo que com dificuldade nas nossas orações, porque às vezes quando nós estamos passando por esses momentos, nós oramos e parece que a nossa oração não chega ao céu. Parece que nós não ouvimos a resposta de Deus, parece que Deus não está se movendo, mas é só por um momento, né? Porque passa um tempo, a gente experimenta e tem certeza que realmente é como esse salmo, que Deus está comigo, mesmo no vale da sombra da morte. Mas é muito importante que nós não tenhamos essa sensação de que nós não deveríamos passar pelos vales da sombra da morte. Que Deus é injusto comigo quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Ou até, num momento de mais desespero, que Deus não existe, porque eu estou passando pelo vale da sombra da morte. São pensamentos de trevas, né? Certamente não é Deus que coloca esse pensamento presente na nossa consciência, né? Isso é o que vem da nossa carne, né? Porque a palavra diz que na nossa carne não habita bem algum. Então vem da carne. E por isso que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E aí nós invocamos o Senhor, perseveramos, mesmo quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. E creio que todos nós aqui já tivemos essa experiência, como muitos têm tido, né, de que nessa perseverança nós renovamos a nossa esperança, nós temos pequenas ou grandes experiências com Deus, e faz com que dentro de nós haja essa certeza de que Deus é Deus e não há outro. De que Cristo nos comprou na cruz do Calvário, não há outra compra. E nesse momento que nós passamos, cada um como um pequeno universo, por esse vale individual da sombra da morte, nós podemos clamar pela graça do Senhor para passar por esse vale. Porque o Senhor tem dado graça, eu creio, para todos nós. Às vezes até eu vejo assim que não percebo, né? E aí quando vou orar, o Senhor me constrange que foi Ele que me capacitou
para não explodir com tudo, não chutar o balde, como se diz, né? E mesmo assim, mesmo sendo pecadores, né? Mesmo a gente errando, o Senhor aceita a nossa confissão, que é a prova maior do maravilhoso amor que Deus tem por nós, né? A possibilidade de sermos perdoados por Ele. Quem é que poderia fazer isso, irmãos? Vamos pensar assim bem seriamente, né? O que de mais maravilhoso, de maior nós poderemos receber da parte de Deus? O perdão. Então, quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, pensamentos malignos vêm, depois a gente se dá conta, a gente se arrepende, confessa, pede perdão para o Senhor nos perdoa, né? O que mais grandioso o homem, como pecador que é, como pecador que somos, poderia desejar de Deus, com sinceridade, né? Perdão. E esse perdão está amplamente disponível para todos nós. E aí nós temos situações que se combinam, né? Que é esse vale da sombra da morte, a experiência da angústia, da aflição, da perda, da derrota, da doença, mas a certeza de que o Senhor está conosco e perseverando, renovamos a nossa fé. Então, se tu, irmão, nesse momento, está passando pelo vale da sombra da morte, cada um na sua proporção, isso também é muito importante, né, irmãos? Porque a gente aprende com o exemplo do Senhor que quando nós passamos por uma aflição, por uma angústia, por um vale da sombra da morte, como a gente também tem condições de se tornar um pouco mais misericordioso com o sofrimento, a angústia do outro. Porque às vezes tem uma pessoa que está sofrendo, às vezes um jovem, né, que perdeu um namorado ou uma namorada e está sofrendo por aquela perda, né? Quem já passou por isso na adolescência pode se colocar um pouco no lugar e não desprezar aquele sentimento, né? E talvez ouvir com mais compaixão e talvez ter uma palavra mais amiga, né? Ou quem já passou por uma aflição financeira daquelas horríveis, né? Pode ter um pouco mais também de compaixão daquele que está passando por isso. Quem que já passou por um sofrimento na área da saúde, em si mesmo ou com um familiar, pode também ter um sentimento mais genuíno e uma ação e uma reação mais dirigida pelo Senhor. Então há muitas coisas misteriosas, né? O porquê dos nossos vales. Mas se nós estamos passando, se tu estamos passando, o Senhor nos comprou, nós pertencemos a Ele. Nós podemos pedir graça a Ele e devemos pedir para que a gente também não peque a ponto tão grotesco de se desviar dos caminhos do Senhor. Mas o plano do Senhor é um mistério e precisamos passar pelo vale. Então o vale na nossa vida não é desamor de Deus, porque Deus amava Davi, como nos ama. E Davi passou por esse vale. E Davi não tinha nada. Davi não era Jesus. Ele morreu, não ressuscitou. Ele era pecador como nós. E Deus amava ele e ele passou pelo vale. Por que nós também não poderemos passar?
como eu dizia antes, cada um sabe o vale que está passando, maior ou menor. Talvez o vale de algum irmão, Deus não dá para mim aquele vale, porque Deus sabe que eu talvez fosse me perder. Talvez dê para mim um vale que não é o teu, porque talvez Ele saiba que tu vai te perder. Isso é um mistério, né? Por isso que os vales são diferentes, mas de tempos em tempos, ou às vezes de maneira até relativamente duradoura, eles estão aí na nossa vida. Mas irmãos, o Senhor está conosco, né? Não de uma maneira romântica, talvez como a gente gostaria, né? Talvez não de uma maneira como outros às vezes sentem, mas Ele está conosco porque a palavra diz que está conosco. É como mais ou menos, às vezes quando a gente está tentando falar de Deus para alguém, né, e a gente explica assim, olha, fulano, tu acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, não muda nada porque Deus continua sendo Deus. Agora, se tu acreditar, vai fazer muita diferença na tua vida, né? Então, se nós cremos ou não cremos que Deus está conosco, né, não vai fazer diferença para Deus, porque Deus continua sendo Deus. Agora, nós crermos nessa verdade, de que Deus está conosco, vai fazer diferença para nós. E Deus quer nos abençoar com essa certeza. Então, é para nós continuarmos, irmãos, perseverarmos diante e durante, e depois também, do vale. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.